Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Só dá uma clareada nesse som aí para mim, prefeito Vitor, por favor. Ele sabe como é que é o negócio, não? Eu estou com uma voz pesada. Nós estamos na campanha, tá, irmão? Do azeite da multiplicação, tá? Da campanha para a compra do som da igreja, tá bom? Então não esquece aí você nos ajudar nessa campanha aí, amém? Atos 16, eu vou ler apenas 2 versículos, 24 e 34. O 24 vai dizer assim, olha: o qual, tendo recebido tal ordem, hoje lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ninguém lá fora, tá, irmão? Todo mundo aqui dentro. Nós viemos aqui adorar a Deus na casa do Senhor e Ele quer ver a gente aqui dentro. Você vem para casa do Senhor, fica do lado de fora, lá fora Ele não vê não. Ele só vê aqui dentro. Agora a igreja, leia para mim o 34. 1, 2, 3. E a sua crença em Deus alegrou-se com toda a casa. Tá bem? Vai embolado isso aí. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Levamos. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos ao Senhor nessa noite por essa rica oportunidade, por este privilégio, meu Pai. Quantos queriam estar dentro da tua casa? Quantos queriam estar te servindo, Pai? Quantos queriam poder, meu Pai querido, estar ouvindo a tua palavra e não podem? Muitos motivos, muitas circunstâncias não permitiram. Ó Pai, mas nós estamos aqui, Pai, com ouvido bom, com o coração cheio da tua graça, ó Pai, com uma saúde perfeita, ó Pai querido, respirando, ó Pai querido, cheios, ó Pai, do teu amor. Pai, muito obrigado por esse privilégio, te agradecemos em nome de Jesus. Vamos poder sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa passagem interessante que nos conta sobre duas situações, né? Sobre duas situações, como nós lemos, né? O versículo 24 que diz: o qual, tendo recebido tal ordem, hoje lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E o 34 que diz que, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa ou com toda a sua família, né? E hoje é o culto da família, é o culto direcionado à família. Porque, irmãos, às vezes nós nos lembramos, né, muito dos jovens da igreja, nos lembramos muito das crianças da igreja, e esquecemos, irmão, dos casais da igreja, dos idosos da igreja, né? Você vê que aqui não tem idoso não, estou falando por falar, né? Só jovem, né, irmã Simone? Então, nós temos que lembrar de todos conjuntamente. E aqui essa passagem que Deus me trouxe ao coração, várias passagens que Deus me trouxe ao coração. Eu poderia falar de Ana, poderia falar de Zacarias e João, né? Zacarias e Isabel, melhor dizendo, de João Batista, e outras passagens. Mas Deus me levou para essa passagem aqui, que conta a história de 2 servos de Deus, né? Que eles estavam ali pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E diz o seguinte, o versículo 9, Paulo, Atos 16, 9, que eu estarei lendo com a igreja, meditando aqui, refletindo com a igreja sobre hoje. E cada um de nós nessa noite, irmão, por mais que hoje, antes de continuar, por mais que a sua família não esteja aqui hoje, né, completa, né, eu me alegrei com a oração que a irmã Simone fez, o que ela disse, né, está aqui meu esposo e a minha filha, ou seja, ela está profetizando na família dela, crendo que Deus vai fazer, né, o sobrenatural, Deus vai salvar, Deus vai trazer, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo, nós cremos nisso. E você que está aqui, que a sua família não está aqui hoje, eu creio que Deus também vai fazer assim na sua família, vai salvar a sua família, né? Vai salvar os seus. Eu sempre olhei assim quando eu me converti, entendi o plano de Deus para a minha vida. Eu comecei a orar para Deus salvar a minha família também, né? E Deus salvou a minha esposa e assim começou a trabalhar na família dela, né? Eu ganhei minha cunhada Solange para Jesus, a minha cunhada Denise já era da Igreja Batista, né, não estava muito firme. Depois a irmã Euli começou a caminhar também. Depois meu cunhado também, que hoje é o pastor Jorge, também começou a caminhar.
né? E a gente influenciando um ao outro no Evangelho de Cristo, e lá no quintal todo mundo evangélico, né? Lá no nosso quintal lá todo mundo evangélico, graças a Deus. Até os que não moram lá estão na presença do Senhor, né? Então nós devemos orar, tudo que nós vamos fazer, devemos orar. Eu estava até meditando essa tarde sobre oração. Tudo que você for fazer, ore. Você vai comprar uma água mineral no mercado, ore. Da sua casa para ir lá, ore. Amém? Se acontecer alguma coisa, você orou primeiro. Amém? E Deus vai estar guardando e livrando você de todo mal. Vai comprar alguma coisa, ore. Vai fazer compra, ore. Amém? Vai sair com a família, ore. Chegou, agradeça, ore. Viva uma vida de oração. Amém? De comunhão com Deus. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir imediatamente, né, tomar atitude, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho, que é a missão de todo o cristão. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Interessante que esse texto de Atos, não só ele, uma pequena pausa aqui. Se você observar boa parte do texto, você vai ouvir falar sobre, você vai ler sobre a oração. Paramos para orar e orando, agradecemos. Todo o texto fala sobre oração, do começo ao fim. Então nós devemos levar uma vida de oração. Vamos lá. Versículo 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, olha, lá no próprio rio, né? Porque naquela época não havia máquina de lavar, não havia centrífuga, não havia nada dessas coisas. As mulheres lavavam a roupa onde? Nos rios, né? Elas levavam as roupas para os rios e lavavam lá nos rios, né? E depois traziam as roupas lavadas para secar em casa, né? Então era um hábito, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, né? E depois que foi batizada, versículo 15 ainda, ela e a sua casa, olha só, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Olha só que coisa interessante, o versículo 14 diz que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era um tipo de tecido raríssimo e caríssimo da época, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, né? Paulo falava sobre a vida em Cristo, a nova vida em Cristo, e a necessidade do batismo para que ela pudesse fazer parte, né, daquele grupo, daquela igreja local. E depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, olha só, a influência de Lídia já era muito grande naquela cidade, de tal forma que ela influenciou a sua família. E quando ela ouve o Evangelho, que ela se converte, né? Até então ela não conhecia o Evangelho, tá? Ela servia a Deus, tá? Dentro do costume judaico. Quando ela ouve falar de Jesus, ela vai e aceita o batismo, né? Nos ouviu, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que o Paulo dizia, e depois que foi batizado ela em sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós a oração, olha a oração presente de novo, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus. Alguém é dono de alguém, irmão? Para ser senhor de alguém, alguém ser patrão ou dono de alguém, né? Pode até ser patrão, mas dono de alguém não existe isso, né? Isso é coisa ilícita. Então, aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, e alguém descobriu que ela adivinhava as coisas e descobriu uma fonte de lucro e usava essa jovem para garanhar dinheiro, viver às custas dessa jovem, mas na verdade era um demônio que estava sobre a vida dessa jovem, né? Talvez ela já não vivesse mais com a sua família, talvez ela seria escravizada por esses homens,
né, guardada num lugar para que ninguém pegasse essa jovem e usasse ela e tirasse lucro dela. Talvez ela vivia uma vida de escrava, né, para servir esses homens. E dizendo no versículo 17 o seguinte: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o Evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Na verdade, não era ela que estava dizendo, era o demônio que estava sobre a vida dessa jovem. E fez isto ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado com aquela atitude, irmão, porque quem tem que pregar o Evangelho, irmão, somos nós cristãos. Quem tem que falar de Jesus para as pessoas lá fora, sou eu e você, irmão. Não é a pessoa endemoniada que tem que falar que esses homens pregam o Evangelho, esse aqui é Evangelho. Não, o diabo não tem que anunciar nada da nossa vida. Quem tem que falar, dizer algo para ele, somos nós. Quem tem que anunciar o Evangelho sou eu e você. Nós que temos que falar para as pessoas que elas têm que se converterem a Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele. E Paulo ficou perturbado com aquela atitude. Por quê? Porque sabia que ela não estava pura, ela não estava, aleluia, na sua sã consciência. Ela estava sendo usada por um espírito de quê? Adivinhação. Olha só que coisa, né? Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo usou a autoridade que Deus deu a todo crente. Paulo ficou incomodado porque diz o texto que por vários dias aquela jovem seguia eles dizendo, esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, o demônio ele quis desvirtuar o trabalho que Paulo e Silas estavam fazendo. Queria tirar o foco do Evangelho e focar nela, tirar a atenção da palavra de Deus e focar naquilo que ela dizia. Tome cuidado, preste atenção, peça a Deus discernimento, porque se você não sabe, demônio fala em línguas, demônio pula, sapateia, dança e entrega a profecia. Você sabia disso? Usando alguém? Saiba disso. Peça a Deus discernimento, porque o demônio faz isso também. Não se engane. Peça a Deus discernimento, para você não ser enganado. Esse demônio na vida da jovem aqui, até falou, olha só, esses homens, olha só, que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava errado as palavras que ela falou? Estava certo, eles estão fazendo isso mesmo. Aí a pessoa não pede discernimento a Deus, vai seguir a quem? Vai seguir ela, vai seguir a jovem. Mas quem está falando na boca da jovem é quem? É o demônio, não é Deus. Cuidado, irmão, peça a Deus discernimento. Por isso que você deve orar primeiro, porque quando você ora, Deus te dá discernimento. Chegou, viu uma situação, já vai logo orando: Senhor, me mostra o que está acontecendo aí. Me mostra o que está acontecendo aí. Certa vez na igreja, uma mulher começou a dançar, falar em línguas, dançar e sapatear. Rodava aqui, botava a mão num aqui, botava a mão no outro ali. Deus me fez lembrar isso agora. E eu do púlpito eu falei assim, falei no meu coração: Senhor, se for o teu espírito que está usando ela, manda ela vir até mim. Se não for, ela vai calar a boca agora. Foi capaz de pensar, eu pensei, eu falei não, pensei. A mulher calou a boca e sentou no lugar dela. Era um espírito que estava sobre a vida. Depois eu orei por ela, ela manifestou. Então, irmão, fica de olho. Amém? Isso ela fez por muito dia, mas Paulo perturbado, olha só, não era uma vez ou duas, não, muitos dias. Paulo acabou se perturbando, sabendo que aquele espírito estava prevalecendo e muita gente estava sendo enganada por aquele espírito sobre a vida dela. E ele disse assim ao espírito: não fala com ela não, é o espírito. Quem tem que sair é o demônio, irmão. Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, das autoridades. Olha só, Paulo ficou perturbado, expulsou o demônio daquela jovem. E aquelas pessoas, né, que tiravam lucro daquele espírito sobre a vida da jovem, viram que os seus negócios estavam perdidos. A fonte do seu lucro cessou. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar e comer de quê? Do suor do nosso rosto. Foi a ordem e a sentença que Deus deu para Adão. Não devemos explorar ninguém, enganar ninguém, trapacear ninguém, e muito menos deixar demônio possuir a vida de alguém e tirar lucro em cima disso.
espiga de deviação. Isso existe até hoje. Hoje em dia não é diferente não. Amém? Nós devemos trabalhar, não importa. Agora a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos trabalhar para não ser pesado a ninguém, não é isso? Mas também a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar, tempo de orar, tempo de buscar a Deus, não é isso? Tempo para tudo. Se você tem o seu trabalho, tem o seu emprego, tem que separar tempo para Deus. Ah, não dá tempo. Dá tempo, dá, irmão. Quer ver como não dá tempo? Se você trabalhou, chegou em casa 7 horas da noite, tem um casamento para você ir, 0,800. E aí? Tu dá um jeito e vai, irmão. Vai sim. Ainda fica lá até o final. O bolo é cortado logo no começo da festa, sim ou não? É a última coisa da festa, é o bolo, irmão. Só sai depois de comer o bolo. É a melhor parte da festa, é o bolo, né? E ninguém vai embora enquanto não comer o quê? O bolo. Dá tempo ou não dá, irmãos? Então não podemos tentar enganar. Se tentarmos enganar alguém, somos nós mesmos. Estamos sendo enganados por nós mesmos, não é verdade? Porque é tempo para tudo. Então temos que saber administrar o nosso tempo. Quando queremos, nós fazemos, irmãos. Quando queremos, nós viajamos. Quando queremos, vamos a um casamento. Não é isso? Então temos que ter vontade também de buscar o Senhor. Porque, irmão, qual é o maior galardão? Buscar a Deus ou é um casamento? Com certeza buscar a Deus, né? E vendo se o Senhor lhe deu esperança, o seu lucro estava perdida, o que eles fizeram? Prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, irmão. Olha só, eles em vez de ficarem satisfeitos, porque aquela jovem foi liberta, ela seria devolvida à sua casa, à sua família, era uma jovem, ela tinha uma vida pela frente, uma perspectiva de vida, ela se namoraria alguém, se casaria, seria uma esposa, teria um marido, teria filhos. Quanto tempo aquela jovem ia ficar escrava por aquele demônio? Até que certa idade ela ficaria, não sabemos. Mas naquele dia, aquela jovem foi liberta. Foi restaurada a sua família, foi restaurada a sociedade, foi restaurada o convívio normal e natural de um ser humano. Até então ela estava sendo escravizada pelos demônios e por alguns homens desonestos, infiéis, usurpadores, que escravizavam aquela jovem para tirar dinheiro, ganhar dinheiro às custas daquela situação. Aleluia. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, já lemos, né, 21, e nos dispõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, como diz o ditado do mundo, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Vai nessa, irmão. A voz de Deus é a voz de Deus, né, tia Délia? E a voz do povo é a voz do povo. Abre o olho, vai nessa que a voz do povo é a voz de Deus. E tu vai ficar embaraçado aí, hein? Então, a multidão se levantou unida contra ele. Saiba de uma coisa, a mesma multidão que aclamou Jesus, quando entrou em Jerusalém, disseram: salve Rei dos Judeus, salve Jesus, hosana nas alturas, Deus seja louvado. Essa mesma multidão que aclamou Jesus, chamou ele de Rei, de Senhor, adorou, se prostrou, tirou roupa do corpo para Jesus pisar em cima. Essa mesma multidão, quando Pilatos falou assim: olha, o que eu faço com Barrabás? Solta ele, libera ele, tira as algemas dele. O que eu faço com Jesus? Crucifica, crucifica, crucifica. Cuidado com a multidão. Não vá pela multidão, tenha opinião própria. Não vá por colega, não vá por opinião de amigo, não vá por opinião de colegas. Boa parte das pessoas que se desviam do Evangelho de Jesus Cristo. Pode fazer uma entrevista. Você desviou por quê? Não, que um colega me chamou. Você desviou por quê? Não, porque um amigo me chamou. Você desviou por quê? Não, porque um colega me ofereceu um copo de bebida. Você desviou por quê? Não, porque um colega, um amigo me ofereceu, me apresentou uma moça, me apresentou um rapaz, meu colega, meu amigo. Boa parte das pessoas que desviam podem entrevistar. Foi alguma pessoa que influenciou, porque se deixou levar pelo conselho dos ímpios, pelo caminho dos pecadores, porque tem ouvido as vozes daquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, às vezes por inveja de você, às vezes por ciúme de você, às vezes usada muitas das vezes com certeza pelo diabo para acabar com o que Deus tem na sua vida, para destruir o que você conquistou até agora, para destruir o que nós em oração, intercedendo por você, e hoje você está aí de pé diante de Deus,
Cuidado, irmão. Não se deixe perder por conselho de ímpio. Como diz o Salmo 1, né? O Salmo 1 está sempre sendo falado, né? Não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Então vigia com a sua vida, não vá pela multidão. Amém? Deus te deu a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É o Espírito Santo que sempre fala conosco. Não vá por ali, não vá com essas pessoas, não ande por este caminho, não faça amizade com essas pessoas que elas não têm nada comigo, não têm nada de Deus. Tem um colega no serviço, ele canta, chega cantando hino. A esposa dele é evangélica. Aí às quinta-feiras ele vai no culto da vitória na igreja da esposa dele. Mas irmão, misericórdia, ele acha que ele é cristão, mas ele não é cristão. É amigo do Evangelho. Irmão, vamos ali, vamos lá. Pega aqui, eu pego. Precisa disso, eu ajudo. Mas na hora de falar assim para ele, quer levantar a mão para Jesus? Hoje não dá não. Agora não dá não. Ele quer agradar Jesus, mas Jesus não quer que ninguém agrade ele. Jesus quer que nós entreguemos a nossa vida para ele. Eu congreguei com um irmão chamado, na época era diácono, esqueci o nome dele agora. Ele era amigo do Evangelho, prestativo, Cabral, irmão Cabral, prestativo. Tem uma saída, ele arrumava um carro cheio de irmão, de irmã, levava nas igrejas, uma compra, para lá, para cá, para cá. Mas toda vez que fazia o apelo, hoje não. Na hora do apelo, ele sumia da igreja. Daqui a pouco, quando terminava, vamos dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor, ele aparecia. Jesus, como é que pode, né? Não quer o dono da bênção, quer ser amigo de Jesus, mas não quer entregar sua vida para Jesus. Isso é um perigo. Deus é tão bondoso, misericordioso, irmão, que no seu último dia de vida, o seu Cabral levantou a mão para Jesus. Aí não era mais seu Cabral, né? A gente chamava de irmão e falava, não me chama de irmão não, é seu Cabral. Amém? Amém. E ele levantou a mão para Jesus, no último dia de vida. Acabou de entregar a mão, foi embora. Amém? Glória a Deus. Então não se iluda, não se engane. E nos expõe. E a multidão levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes o vestido, mandaram açoitá-los com varas. Olha só. E, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse em segurança. Olha só, irmão, o que esses homens fizeram? Oraram, expulsaram o demônio de uma jovem que estava escravizada. Vamos voltar um pouquinho? Primeiro, foram orar na beira do rio. Lá, Lídia se converte a Cristo e ela e toda a sua família é batizada. E ela ficou tão maravilhada que naquela noite Paulo e Silas passam a noite com eles. Almoçam, tomam café, jantam, dormem na casa e no dia seguinte continuam a sua jornada. E encontram com essa jovem possessa de demônio, que talvez a sua mãe já havia perdido a esperança dela voltar para casa, o seu pai também da mesma forma, talvez seus irmãos, frustrados porque a sua irmã não veriam mais. E de repente aquela jovem volta transformada, restaurada para a sua família. Olha a família sendo edificada, olha a família sendo abençoada. Primeiro a família de Lídia, depois a família dessa jovem. Mas espera aí, o que aconteceu com aqueles que trabalharam para Jesus? Ia acontecer isso na vida deles. Saiba de uma coisa: se você tem sido cristão fiel, servo fiel, você sofrerá perseguições, você sofrerá rejeição, você sofrerá calúnia e difamação, você sofrerá que vão falar mentiras contra você. Mas não fique triste, não desanime e não pare na sua caminhada, porque Jesus disse o seguinte: felizes são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Se injuriarem vocês, perseguirem vocês e mentirem, disserem mal de vocês e mentirem, dizendo mentira de vocês por minha causa, se alegrem, saltem de alegria, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém? Então não desanime, sabe por quê? Deus tudo vê. Fala para o irmão do lado: Deus tudo vê. Deus tudo vê, irmão. Deus está vendo. E não foi diferente com Paulo e Silas. Deus viu qual é a posição e a postura de um homem e uma mulher de Deus diante da adversidade. Murmurar? Essa é a postura de um servo de Deus, irmão? Murmurar?
Não. Reclamar da vida? Senhor, os teus servos estão lá comendo, jantando, eu aqui preso. Olha só, eles deveriam ser muito perigosos. Olha só, a multidão se levantou unida contra ele, os magistrados fizeram o quê? Rasgou as roupas deles, deixaram eles seminus em praça pública. Quem estava lá? A multidão. Olha a multidão perigosa, irmão. Mandaram açoitá-los com varas. Olha só, que vergonha para dois servos de Deus. Imagine você nessa situação. Primeiro, seminu numa praça pública. Depois, açoitado com varas. Depois, versículo 23. E havendo dado muitos açoites, o lançaram na prisão. Ih, esses irmãos devem ter pecado muito. Ih, meu Deus, fizeram alguma coisa grave. Sabe aqueles fofoqueiros de plantão? Ih, primeiro lá, olha só. Os magistrados, as autoridades prenderam eles, né? Depois rasgou a roupa deles. Depois mandaram dar uma surra neles. Não era tapa não, irmão, era varada. A vara era uma madeira, uma espécie de árvore que tinha uma varinha fininha, muito fininha, mais ou menos, um pouco mais grossa que a carga de uma caneta. Imagine aquilo nas costas, imagine aquilo nos braços, e não era uma não. Sabe quanto que era um açoite romano? Era 40 varadas o açoite romano, 40 vezes a varada nas costas, sem roupa, tá? Tirava a roupa foi rasgada, quer dizer, aquela roupa não serve mais. E depois 40 varadas nas costas. Quem já levou varada da sua mãe? Eu já, varei de goiaba. Goiaba? Mais o quê? Irmão, minha mãe batia com o que tivesse perto. A minha mãe não escolhia vara não, é o que tivesse perto, ela jogava em cima, tá? É a espada do Jorge, é vara de marmelo, vara de goiabeira, vara de arruda, o que tivesse na mão, irmão. Era chinelo, era borracha de jardim, o que tivesse na mão. Ela era do modo prático, não é isso? Ela não ficava escolhendo não, Beto. Ela não ficava escolhendo não, peraí, vai ser uma vara, hoje vai ser de marmelo, é o que tiver à mão. É a borracha de molhar jardim, está na mão dela, ela vá, imagine 40 nas costas, irmão. 40. Amém? Aí, diz o texto que deram muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que fizesse o quê? Guardasse com segurança. Fala para o irmão, está do seu lado aí, irmão, você é perigoso para o inimigo. O inimigo, sabe por que ele quer te prender? Fala para ele, sabe por que ele quer te prender? Que você é uma arma poderosa na mão de Deus. Você é uma arma poderosa na mão do Senhor. Aleluia. Por isso que o inimigo quer que você fique calado. Por isso que o inimigo tenta usar até outro irmão para te aborrecer. Tenta usar um parente teu de dentro da sua casa para te entristecer. Tenta usar um colega de trabalho, alguém na escola, para você fechar a boca. Não fecha a boca. Mas não murmure não. Louve a Deus. Continue falando de Jesus. O segredo da vitória do cristão é continuar orando, adorando e servindo. Nós fomos mais chamados, preste atenção nisso. Sabia que nós, cristãos, fomos chamados mais para servir do que para ser servido? Jesus deu esse exemplo, irmãos. Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. Servir a quem? A Deus. E quem são as pessoas que nós iremos servir? O nosso próximo. Nosso próximo. Olha quem Paulo e Silas serviu. Lídia e a sua família. A jovem endemoniada. E agora a outra família. Vamos continuar o texto. O qual, tendo 24 recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés do tronco. Olha só, irmão. Primeiro, para guardar em segurança. Depois, acorrentados com seus pés no tronco. O tronco pesava, aproximadamente 200 quilos. O tronco a qual Paulo e Silas estavam presos. Equivalente a 4 sacos de cimento. Quem consegue levantar um saco de cimento aí, então amém? Amém. Ah, foi você, né? Garotão. Jovem. A igreja não está acreditando não, mas
vi interrogações assim, ó, na cabeça dos irmãos. Será? Mas enfim, ele é jovem, né? Eu, quando era jovem, fazia essas atrocidades aí. Mas enfim, 50 quilos, né? No caso, cada saco de cimento, 200 quilos. Não é isso? E eles estavam com os pés presos no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, como que eles estavam antes de nós continuarmos o texto? Como é que estavam eles? Primeiro, calma, segura. Primeiro, como é que estava a sua roupa? Rasgada. As suas costas? Ensanguentadas e cheias de vergões. É isso? Eu tive muito vergão nas costas, né? A irmã Simone falou também. Muito vergão nas costas, nos braços, nas pernas, né? Minha mãe só não batia no rosto, no peito, né? Ela dizia que não, tem que ser nas pernas, no braço. Tinha lugar, né? Era um mapa, né? Ela mapeava para bater. Tinha esse bom, né? Se ela não mapeasse, né, irmão José? Ia pegar no olho, meu Deus do céu, só isso. Vamos lá. Aí, primeiro, roupa rasgada, vergão pelo corpo, humilhados, envergonhados, desprezados, caluniados. Esses irmãos devem ter feito alguma coisa de errada. Esses irmãos devem ter cometido muito pecado para estarem nessa situação. É assim que pensam de nós, irmãos. É assim que pensam de você quando acontece uma adversidade na sua vida. Mas se a adversidade, preste atenção nisso, se a adversidade aconteceu na sua vida por você ter feito coisa errada, abaixe a sua cabeça, peça perdão a Deus, se arrependa do que você fez. Mas se você está sendo caluniado, difamado, açoitado, indo até preso, sem ter culpa nenhuma, glorifique a Deus. Eu lembro a vocês agora o que o Senhor me fez lembrar agora. Êxodo 14 diz o quê? O Senhor? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Fala aí, igreja. O Senhor pelejará por vós e vós calareis e vos calareis. Porque se você está sendo fiel e perseguido, honesto, perseguido, se você faz a vontade do Senhor, é perseguido, irmãos, Deus está provando a sua fé. Conclua isso. Deus está provando a sua fé. E se Deus está provando, é Ele que vai te aprovar. Não tem que fazer nada, só glorifique e adore ao Senhor. O que eles fizeram? 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Como eu disse, irmão, nós fomos chamados para servir. Enquanto eles estão louvando, os outros presos estão o quê? Escutando. Não, eu vou louvar em espírito. Não, abre a tua boca e glorifique e adore e louve a Deus em espírito, sim, mas abra a sua boca para glorificar, para louvar, porque os outros presos estão escutando. Quem são os outros presos? As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que ainda não levantaram a mão para Jesus, as pessoas que não se converteram. Por mais que alguém venha dizer loucura, é fanático, não importa, tem que falar de Jesus. Creio que Paulo e Silas foram chamados disso. Esses caras são malucos, estão aí todo arrebentado, ensanguentado, estão aí presos como se fosse um bandido de alta periculosidade, estão cantando, louvando ao Deus deles. Mas, irmão, quando nós fazemos isso e estamos justos diante de Deus, que é o caso desses dois homens, olha o que acontece. Versículo 26, e de repente, ou seja, sem ninguém esperar, de repente é algo que acontece inesperadamente. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do de repente, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que faz maravilha na nossa vida que nem mesmo nós estamos esperando. E para Ele fazer isso, temos que louvar e adorar Ele na prova, louvar, adorar Ele na provação, louvar, adorar Ele mesmo que alguém da nossa família não entenda, mesmo que alguém da nossa família ainda não levantou a mão para Jesus, ainda tem parentes que não se converteram ainda, mesmo que alguém da nossa família não compreenda e não entenda o nosso chamado, mesmo que alguém da nossa família venha falar mal de nós, nós devemos fazer igual Paulo e Silas. Olha, perto da meia-noite é hora de eu dormir, irmão, é hora de descansar para o dia seguinte, mas isso é para quem não tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, ora perto das 11 horas, perto da meia-noite, perto da 1 hora da manhã, perto do meio-dia, perto das 10 da manhã, perto das 7 da manhã, ou seja, ora a Deus em todo momento. Aleluia, porque eles já tinham o hábito de adorar e louvar o nome do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Aí de repente, sobreveio o quê? Um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmão, o que entendemos sobre terremoto? Houve recentemente um terremoto num país aí, né? Soterrou um monte de gente, irmão. Mas interessante que esse terremoto
Foi um terremoto sobrenatural, controlado pelo Deus Todo-Poderoso. Não matou ninguém. Né? Quando a gente ouve falar de terremoto, logo você pensa, caramba, quando eu vi aí os terremotos no Haiti, outros países que eu não me lembro agora, o que teve recente, eu logo fiquei, essa represa que estourou na Bahia agora essa semana, eu fiquei logo pensando, meu Deus, quanta gente morreu afogada, né? Meu Deus, tenha misericórdia, porque a água vai varrendo tudo, igual o tsunami, né? Igual aconteceu em Brumadinho. Eu logo pensei, meu Deus, tem misericórdia daquelas famílias. Agora imagine um terremoto, as pessoas soterradas, as autoridades, os socorros, né, que vêm, as pessoas que vêm socorrer. Foi contratada aí no último, agora em Brumadinho, né, uma equipe de Israel que tinha um equipamento sofisticado para encontrar corpos, e nem assim conseguiu encontrar todos os corpos, porque é uma luta pela vida. Mas esse terremoto foi um terremoto controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque a intenção de Deus não é matar ninguém, não é tirar a vida de ninguém, é salvar a humanidade, é salvar os perdidos. E quem estava ali de tão importante para isso? Paulo e Silas, dois servos de Deus fiéis a ele. Ou seja, eu vou libertar, eu vou derrubar tudo, mas eu não vou perder uma vida. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. A responsabilidade dos presos estava na mão daquele carcereiro. A sua vida estava em jogo em relação àqueles presos. E quando ele percebe que as prisões foram, as cadeias, as grades, as portas foram abertas, ele pensou, fugiu todo mundo, o Império Romano é cruel, ele vai me matar. O imperador vai mandar me matar, porque a responsabilidade é minha, embora não fosse minha culpa. Mas o Império Romano era muito covarde e cruel. Ele matava sem dó. E quando ele tenta se matar, os adoradores, cadê os adoradores dessa noite? Os adoradores, aqueles que oram e adoram, eles têm a resposta. Quem ora e adora tem a resposta, irmão. Porque quando você ora, você está falando com o poderoso Deus, o Todo-Poderoso. Quando você ora, você está conversando com Deus. Quando você ora, você tem resposta de Deus. Quando você ora, Deus te dá a direção. Quando você ora, Deus diz o que fazer. Quando você ora, Deus diz que se é para falar ou para ficar calado. Quando você ora, Deus me fez lembrar agora que quando eu me converti, minha esposa não era convertida. E ela debatia comigo muito sobre a minha fé, e ela não conhecia o Evangelho ainda. E quando ela começava a debater, Deus falava assim, fica quieto, não fala nada. Fica quieto. Eu ficava quieto. Doido para falar alguma coisa, mas ficava quieto. Sabe por quê, irmãos? A oração é a chave da vitória. Eu ficava orando em espírito. E não falava nada, até Deus começar a trabalhar na vida dela. Então, tá ruim lá dentro de casa, tá um problema dentro de casa, não bate boca, não discute, porque homem nenhum, mulher nenhuma tem razão. Todos nós somos pecadores, irmãos, perdidos, carentes da graça de Deus, como diz Romanos 3:23 e 6:23. Fique em silêncio, fala com o advogado, fala em espírito com ele, Senhor, julga a minha causa. Senhor, o Senhor está vendo aí, Senhor, que eu estou justo, eu estou certo, e o Senhor está vendo o que está acontecendo. Julga a minha causa, advoga a minha causa, entra nessa questão, Senhor, ó, e o advogado vai falar por você, o juiz vai dar a sentença por você. Não fale nada, só ore. Olha o resultado da oração lá do versículo 25 e Silas perto da meia-noite. Primeiro, um terremoto que abala as estruturas e todos são soltos, né? Segunda situação que acontece. Primeiro, o resultado da oração. O que acontece? Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Outra coisa que me intriga: como é que Paulo sabia que estava todo mundo lá, irmãos? Resultado da oração. Paulo, em outra passagem de Atos dos Apóstolos, quando o navio começa a se quebrar e que o capitão do navio toma uma atitude junto com o carcereiro, que aquele navio era um navio cárcere. Ele teve uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos matar os presos,
Porque se eles caírem no mar, eles vão fugir. E como é que nós vamos chegar lá em Roma e apresentar? Quem que nós vamos apresentar se os presos fugiram? Nós vamos matar, vamos deixar os corpos na praia e vamos avisar, e vão ver que vão contar, e nós vamos livrar a nossa alma, a nossa carne, a nossa vida. Mas sabe o que Paulo disse? Ninguém saia do navio. Mas peraí, esse cara é maluco. O navio está quebrado, não tem mais nada do navio. Ninguém sai do navio. Porque o Deus ao qual eu sirvo, esta noite, mandou o seu anjo me dizer que se alguém sair do navio vai morrer. Olha só, irmão. Isso é resultado de oração. Sabe por que Paulo disse isso? Porque Paulo tinha acabado de orar. Você tem orado? Fala com o irmão do lado. Você tem orado? A oração é a chave da vitória, irmão. A oração, quem ora tem resposta. Você está orando pela sua família? Você está orando pelos seus parentes? Ah, mas ele vive na barraca, está orando por ele? Ah, ele faz isso, está orando por ele. A oração é a chave da vitória. Como é que Paulo sabia que todos estavam lá? Porque Paulo tinha orado. E quem ora tem resposta. Quem ora tem vitória. Quem ora sabe o momento certo de Deus agir. Quem não ora fica perdido, igual cego no tiroteio. Aleluia. E diz aqui, versículo 29, pedindo luz, saltou dentro. Saltou dentro, irmão, porque era um buraco, esqueci de falar isso. Era um buraco cavado na rocha de aproximadamente 3 metros de profundidade. Frio, escuro, cheio de barata, lacraia, ratos e águas correndo pela parede. Segundo alguns historiadores, a água que era fornecida para eles beber, pensa que era numa garrafinha de barro, numa garrafinha de alumínio, ou de aço inox, ou numa garrafinha térmica, para conservar água fria. A água era colocada escorrendo pela pedra. Se quisesse beber água, tinha que lamber a pedra para beber água. Era assim. Preso era tratado dessa forma. Em alguns lugares, hoje, atualmente, é assim. A água escorre pela parede. Se quiser beber, tem que beber água com a boca na parede. Então, era assim essa situação. E ele vai e pula dentro, né? E pedindo luz, saltou dentro e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha só, irmão. A coisa muda de figura. Até então era um preso perigoso com o pé no tronco. Quando o mover de Deus acontece, ele se prostra diante de Paulo e Silas. Ou seja, quem manda aqui sou eu. Agora quem manda é vocês. Eu me submeto à vontade de vocês. Porque tudo que Paulo falou aconteceu. E tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu falo assim: Senhor, põe uma pessoa no meu caminho para eu dizer, pregar o evangelho para ela, e ela dizer isso para mim. O que eu preciso fazer para me salvar? Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Olha o resultado da oração, irmão. Será que nós só vamos orar quando tivermos com dinheiro no banco, irmão? Será que só vamos orar quando tiver com dinheiro no bolso? Com cartão de crédito de valor alto? Será que só vamos orar quando tiver com o carro zero na garagem? Será que só vamos orar quando estiver morando na mansão dos sonhos? A minha casa, a minha vida dos meus sonhos? Paulo e Silas oraram em circunstâncias desfavoráveis. Humilhado, roupa rasgada, envergonhado, caluniado, difamado, com as costas cheias de vergonhas, o sangue ainda escorrendo ainda dos seus corpos, doloridos, angustiados pela situação que passaram, mas estavam adorando e orando ao Senhor. Não importa a circunstância que você está passando, ore, adore, louve ao Senhor no teu coração, na tua alma, porque para Deus um gemido da alma é uma oração, um suspiro da alma de socorro é uma oração que vai direto ao trono de Deus de glória. Aleluia. Então peça o socorro àquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Versículo 10. Então não temeremos, ainda que a terra se abale e se mude do lugar, ainda que o mar se ruja, ainda que as montanhas se transportem para o meio do mar. O nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Não deixe de orar. Aleluia. Para terminar, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Voltando à pergunta: como estavam Paulo e Silas quando tudo isso aconteceu? Como eles estavam? Hein? Roupa rasgada, reputação
estação lá no chão, humilhados, envergonhados, corpo sangrando por causa dos vergões, fedendo, porque ninguém tomou banho, preso não tinha escolha para tomar banho, preso não tinha luxo, eles estavam aquela noite toda com aquele cheiro de sangue no corpo, cheiro de sangue horrível, né? É assim que eles estavam. Mas de repente, através de uma vida de oração, de adoração, Deus começa a trabalhar no coração das pessoas. Como eu disse, fomos chamados para servir e não para ser servido. Tem muito crente que chega e acha que tem que ser servido, né? Não, eles é que tem que me servir. Não, sirva. Vai servindo, vai servindo, vai servindo. E vai chegar uma hora que você será servido. Mas mesmo assim, se alguém vier te servir, se alguém se prontificar para te servir, continue servindo. Porque o único que pode ser servido sem servir é Jesus. E nem ele deixou de servir. Até hoje ele nos serve. Aleluia. Glória a Deus. Então, versículo 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa, sua família, seu lar. Aquele homem talvez vivia uma vida de temor, de medo do que pudesse acontecer com a sua família se ele morresse, de alguma retaliação do Império Romano em cima da sua família. Bom, já que esse carcereiro não cumpriu as suas obrigações, vamos matar a sua família. O Império Romano fazia isso, era cruel e covarde. Amém? E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, mesma hora da noite, lavou-lhe o quê? Os vergões. Olha só, irmão, lavou. E logo foi batizado ele todo o seu. Como eu entendo isso? Se lavou o vergão, irmão, fez curativo. Não adianta lavar sem fazer curativo, não é verdade? Segunda coisa, a roupa dele estava como? Rasgada. Ganharam roupa nova. Roupa limpinha e cheirosa. Aleluia. Porque ninguém vai sentar numa mesa, tá? Com roupa rasgada, mal cheiroso. Amém? Estava prontinho, bonitinho. E tomando ele consigo naquela mesma noite, lavou os vergões e logo foi batizado ele todos os seus. E levando-os à sua casa. Ó, esse aqui é o Paulo para sua esposa, né? Esse aqui é Paulo, Silas para os seus filhos. Apresentou os homens de Deus. Aleluia. E levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa. Você coloca qualquer pessoa na sua mesa? Não, abre teu olho. Só coloca mesmo quem Deus te direcionar. Não abra a porta da sua casa para quem você não conhece. Antigamente tinha esse hábito, né? Chegava uma visita, entra aí, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, irmão. Vigia, não leva a pessoa para dentro da sua casa, não. Tem pessoa que tem essa mania. Nunca vi a pessoa, vai levando para dentro de casa. Uma vez aconteceu isso lá na família. Eu falei, o que é isso aí? Daqui a pouco tinha um cidadão sentado na minha cama. Eu falei, que é isso? Será que isso é a pessoa aí sentada na minha cama? Vamos, sai fora, rapaz. Sou o único que pode, né? Fazer aquilo daquela música, né? Entra na minha casa. Sabe quem pode fazer isso? Jesus, igual entra na minha vida. Vai deixar os outros entrar na tua casa aí, vai, vigia. E levando a sua casa, ele expôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa ou sua família. Dê uma salva de palmas para Jesus. Jesus é bom.